Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Clara Rodrigues e o objetivo desse canal é te ajudar a desintoxicar, emagrecer e ter mais energia. Eu sou especialista em saúde intestinal e longevidade e hoje nós vamos falar sobre como o nosso corpo acumula as toxinas ao longo das nossas vidas. Você sente cansaço constante, se sente inchada, a pele sem brilho, mesmo depois de dormir uma noite inteira você acorda indisposta. Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, muito provavelmente o seu corpo está com toxinas acumuladas. E como isso acontece? Ao longo das nossas vidas, nós estamos o tempo todo expostos a metais pesados, microplásticos, a pesticidas. Então, onde é que estão essas toxinas? Elas estão no nosso ambiente, normalmente, elas estão no ar, elas estão na água, elas estão na nossa comida, nos nossos produtos, próprios produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal, nas nossas panelas. Acreditem, nas nossas panelas. O que acontece? O nosso corpo ele tem a capacidade de eliminar toxinas, né? Principalmente o fígado, ele faz esse trabalho de eliminação. Só que se ele está sobrecarregado por uma alimentação muito baseada em carboidratos, carboidrato branco, arroz, pães, bolos, massas, biscoitos, você sobrecarrega o seu fígado e o seu fígado para de conseguir fazer esse trabalho de detoxificação do seu corpo. E hoje vemos diversas pessoas com essas condições. E como é que a gente vai conseguir liberar essas toxinas? A primeira coisa é você precisa evitar o contato, evitar se intoxicar. Vamos falar por cada área dentro da nossa casa para começar. Na nossa cozinha, o que a gente tem de intoxicação na cozinha? Panelas de alumínio, as panelas dependendo de que metais, o teflon, que é super tóxico. Todas as panelas antiaderentes soltam toxinas. Então, realmente ali já é um ponto principal para você evitar esse tipo de material. E quais são os tipos bons, né, de panela? Vou falando já qual é o problema e como é que eu te dou a solução. Panelas ideais, o melhor dos mundos é você usar panelas de aço cirúrgico. Elas têm um valor mais elevado, mas elas não soltam nada no seu alimento, elas não contaminam em nada o seu alimento. Outras opções legais são a de cerâmica, mas tem que ser 100% cerâmica. E quando ela é 100% cerâmica, ela não tem camada antiaderente, tá? Quando tem camada antiaderente, tem ali PFOA, que é tóxico, e é de onde sai o teflon. Então, assim, cerâmica é uma boa opção, ferro fundido é uma boa opção e vidro também é uma boa opção, tá? Então, você pode optar por ter panelas que não contaminem o seu alimento. E os alimentos que já vêm intoxicados, cheios de glifosato, cheios de pesticidas, agrotóxicos, que aqui no Brasil são permitidos assim muito mais do que em outros países. Você tem a opção de comer alimentos orgânicos, mas você pode me falar, Clara, orgânico é muito caro, ou então eu não tenho acesso. Tudo isso são coisas que você pode tentar se ajustar. Existem os CSAs que em algumas das grandes cidades tem essas comunidades que compram do pequeno produtor e fazem essa entrega dessas cestas. É uma opção. Comprar do pequeno, comprar em feiras. Mesmo que você não consiga o 100% orgânico, na feira, né, de um produtor rural pequeno, com certeza ele tem menos toxicidade nos alimentos que ele planta do que de um grande produtor. Hoje em dia, nos mercados tem marcas de orgânicos. Sempre que você puder preferir os orgânicos, você vai estar investindo na sua saúde. Tem outros materiais ali na cozinha que soltam resíduos, que são os materiais plásticos. Então, mesmo os livres de BPA, que hoje em dia já estão fazendo mais eles assim, eles liberam microplásticos que se acumulam no nosso corpo e vão gerar diversos malefícios para a nossa saúde. Então, a gente tem que também, por exemplo, jamais colocar coisa quente no plástico, ingerir, porque aí você vai liberar esses microplásticos e depois você vai colocar eles para dentro da sua corrente sanguínea. Naturalmente, nós vamos estar expostos a esses compostos, essas toxinas. Se o seu corpo estiver trabalhando legal, ele vai conseguir eliminar. Mas se o seu corpo estiver acumulado em toxinas, você vai ter dificuldade de eliminar essas toxinas e vai ter essas diversas condições, né, principalmente ligadas ao seu sistema digestivo, porque é onde inicia tudo, tá? Se você não tem uma barreira intestinal bem protegida, você deixa passar esses restos de toxinas para a sua corrente sanguínea e isso não é nada positivo. Agora, principalmente para as mulheres, a gente se intoxica muito
com chumbo e metais pesados pelas maquiagens. Sim, se você tem mania de se maquiar todo dia, muita coisa no rosto, maquiagem pesada, você pode saber, esmalte também. Hoje em dia tem muitas opções mais naturais, opções não testadas em animais, né, que já são veganas, mas só ser vegano não é suficiente, tá? A natureza, ela nos proporciona tudo. Então hoje tem empresas já até grandes que vendem esses cosméticos mais naturais, tá? Com compostos naturais que evitam aí você estar exposta a esses metais pesados. Gente, para homens e mulheres, desodorante. Isso aqui é muito importante e muito sério. A maioria dos desodorantes tem alumínio. Sério, alumínio que vai entrar na nossa corrente sanguínea e vai fazer um estrago. Se você usa esses antitranspirantes, além da toxina, você está atrapalhando o seu sistema linfático. Porque nós temos as linfas, né? O nosso corpo, as linfas é por onde saem as toxinas. Então, se você está bloqueando com um antitranspirante a sua axila de transpirar e eliminar a toxina, essa toxina vai querer ser expelida por outro lugar. Entendem o perigo disso? Eu já faz muitos anos que eu não uso desodorante, na minha casa ninguém usa, então a gente faz o quê? Eu uso o leite de magnésia, baratinho, você compra na farmácia, leite de magnésia, e você pode colocar umas gotinhas de óleo essencial, dilui um pouquinho de água, de preferência água destilada, mas se você não tiver água normal mesmo, coloca umas gotinhas de óleo essencial ali, pode ser de cravo, melaleuca, que vão ter efeito bactericida e fungicida, e provavelmente no começo dessa transição, você vai expelir um cheiro mais forte, porque é normal. Você está bloqueando a sua camada de eliminar, uma das nossos lugares de eliminação de toxina, você está bloqueando há muito tempo. Então, até você fazer essa transição, isso vai eliminar um cheiro mais forte, mas com o tempo você vai ver que não vai precisar mais desses produtos altamente intoxicantes, tá? Essa é outra dica que eu dou para vocês. A poluição do ar não tem como, tá todo mundo exposto o tempo inteiro. Assim, quando a gente entra num posto de gasolina, só da gente estar inalando aquele ar ali, a gente está sendo contaminado muito fortemente. E como é que a gente consegue eliminar essas toxinas do ar? Pelo próprio ar. Você vai para um parque, vai para a natureza, fazer exercícios de respiração. Você sabia que é pela respiração que a gente elimina mais toxina, até gordura? Não é pelo suor, não é pela via urinária, nem pelas fezes, é pela respiração. 80% das nossas toxinas são eliminadas via respiratória. Então, por isso que eu bato também nessa tecla de fazer exercícios respiratórios diários, de preferência num ambiente onde você tem mais natureza do que concreto, tá? É muito importante também para a sua saúde, eu tenho certeza que vai agregar na sua vida. E o que fazer se eu já estou muito intoxicado, meu corpo, percebo que eu estou com sintomas de inchaço, mal-estar, tem muitos gases com cheiro ruim, estou com bafo, axila, estou com CC muito forte. Todos esses cheiros ruins, eles mostram que o nosso corpo está intoxicado. Então, vou trazer para vocês alguns hábitos essenciais, que são hábitos do higienismo. O higienismo é um estilo de vida que está sempre preocupado em ajudar o seu corpo a colocar toxinas para fora. Desde que eu conheci esse estilo, eu adotei ele para minha vida e eu sempre recomendo para todos os meus clientes. Primeira coisa que você vai fazer ao acordar é raspar a sua língua. De preferência com um raspador de língua de cobre ou inox. Ah, não tenho, não posso comprar. Use uma colher. Não é a melhor opção, mas é melhor do que nenhuma. Então, de manhã cedo, por quê, gente? Por que raspar a língua? À noite, o nosso corpo vai fazer o encaminhamento dos nutrientes para onde precisa, vai fazer renovação celular, vai fazer eliminação de toxinas. E a língua é um dos lugares que expele toxinas. Você já reparou quando você acorda ter uma camadinha sobre a sua língua? A língua, né, ela, inclusive na medicina chinesa, ela faz até na Ayurvédica, o médico ele consegue te dar uma leitura da sua saúde global pela língua, tá? Não é o meu caso aqui, mas vamos eliminar essas toxinas. Porque se você acorda, bebe água, só escova o dente, você vai colocar para dentro todo o trabalho que o seu corpo teve de eliminar essas toxinas durante a noite. Então acorda, raspa a língua. A segunda coisa que eu gosto de fazer, depois de raspar a língua, é o oil brushing, que é um bochecho com óleo. Aí eu recomendo o óleo de coco, porque ele, além de ser bactericida, né, ele vai eliminar essas bactérias, ele ajuda a clarear os dentes, e ele vai fazer esse trabalho de purificação. Então você coloca uma colher de óleo de coco na boca e bochecha ali por cerca de 1 a 2 minutos. Quando você cuspir esse óleo, você vem com a escova de dente sem nada, tá? Por quê?
Pasta de dente convencional, ela contém flúor, que em excesso ele vai atrapalhar a nossa saúde em diversas questões também. Então você vai escovar o dente só com aquele resto de óleo de coco ali pela manhã em jejum. Ótimo. Feito isso, você pode ir tomar um shot. A primeira coisa que eu gosto de fazer ao acordar é beber um shot, mais uma vez, né? Que ajude o meu corpo a trabalhar melhor. Então, nessa janela inicial do dia, que é das 6 às 2, nosso corpo ele está empenhado em remover o que não foi bom. O que da noite não aproveitou, ele está empenhado em remover. Até, né, o reloginho biológico de muitas pessoas para defecar de manhã é sempre de manhã. Varia de pessoa para pessoa, mas é natural que o seu corpo queira expelir pela manhã. Então, fiz ali a higiene bucal, vou tomar um shot. Tem vários que você pode optar, inclusive no meu livro de receitas eu dou algumas opções, mas para mim o que é básico, que funciona sempre, você espreme um limão, meia colherzinha daquela de sobremesa de cúrcuma, 20 gotas de própolis e água morna. Eu gosto de tomar junto a glutamina, que ela vai ter um efeito ali na barreira intestinal de proteger as células epiteliais, né, o intestino, fechar a barreira intestinal. Tá? Mas opcional aqui, pelo menos o limão, a cúrcuma e o própolis já vai fazer maravilhas para te ajudar. Tem alguns suplementos que ajudam na eliminação de metais, por exemplo, a espirulina e a clorela são bons. O N-acetilcisteína também é um bom suplemento para ajudar a remover essas toxinas do organismo. Mas melhor mesmo é você fazer um protocolo de detoxificação potente, pelo menos 1 a 2 vezes por ano. Porque a gente está o tempo todo se intoxicando. E aí eu preciso criar uma estratégia para fazer uma detoxificação. Acho importante compartilhar com vocês como é que funciona a nossa barreira intestinal e por que é tão importante a gente não ficar colocando tanta toxina para dentro, porque isso vai gerar um monte de doenças. A nossa parede intestinal é cheia de vilosidades e as células elas são conectadas por pequenas, são chamadas de tight junctions, como se fosse um band-aidzinho que conecta elas. Quando a gente come muito glúten, toma muito medicamento, antibióticos, come muito ultraprocessados, né, come muito fast food, você perde essas tight junctions e essa barreira se abre e as toxinas começam a passar do epitélio para a sua corrente sanguínea. As suas células de defesa elas entram em alerta, né? Gera um colapso ali, entra em alerta e você começa a desenvolver diversas doenças. E as doenças autoimunes mesmo começam assim. Então o que acontece? Ao longo da nossa má alimentação, a gente vai formando um biofilme dentro da nossa parede intestinal. E esse biofilme é quase que como se fosse um plásticozinho fino. E aí ele vai se acumulando, né? Aí eu como mais e aquilo vai se acumulando. Quando ele se acumula, ele vira uma placa que na naturopatia é conhecida como placa mucoide. E essa placa mucoide é a casa perfeita para bactérias ruins, parasitas, vírus e fungos se instalarem dentro do seu corpo. É como se você estivesse fazendo uma morada para esses patógenos. E a gente não quer isso, né? Eu gosto de fazer uma comparação assim. Imagina que você tem 2 hotéis. Um hotel tá com a cama quebrada, o chão estragado, a parede mal pintada, todo sujo, sem limpeza, tem barata, tá horrível. Quem vai querer se hospedar ali? No outro hotel, maravilhoso, lençol limpinho, cheiroso, bem iluminado, arejado. Bom, as bactérias, elas vão para onde elas se sentem bem. Então, as bactérias ruins vão querer ficar nesse ambiente sujo e as bactérias boas vão querer ficar nesse ambiente limpo. Então, como é que você vai cuidar desse hotel interno? Eu falo que a gente tem no nosso intestino um PET, porque são trilhões de micro-organismos, tá? Que estão em conexão, em contato com o nosso sistema completo, né? E hoje é muito dito sobre a conexão do intestino-cérebro, o eixo intestino-cérebro, que realmente, inclusive alguns professores e médicos na área da gastroenterologia estão afirmando que o intestino é um órgão endócrino, pela quantidade de neurotransmissores que a gente tem ali. Então, se você está colocando, tá deixando que esse hotel se prolifere as bactérias ruins, vírus e parasitas, você vai estar criando ambiente propício para mais toxinas e mais doenças. A gente precisa limpar e eliminar essa placa. Vou contar para vocês a minha própria experiência. A primeira vez que eu passei por um grande processo de detoxificação do meu corpo foi uma virada de chave, assim, mudou a minha vida. Covid-19. Eu
né, peguei a Covid, foi em 2020, eu estava morando numa fazenda, num lugar incrível, uma vida assim que eu escolhi ali monástica, eu e meu filho, eu me alimentava basicamente frutas, vegetais, sementes, castanhas, eu tinha uma alimentação muito limpa, muito pura, fazia muita meditação e yoga, conectada com a natureza, com a minha vida espiritual. Enfim, fizemos um encontro do meu grupo lá da espiritualidade e eu peguei o Covid de uma dessas pessoas. Eu fiquei muito mal. Aquilo ali me derrubou de um nível muito, muito forte. Eu precisei, então, me reestabelecer, né? Depois eu tive que tomar remédios e eu não sou uma pessoa que gosta de tomar remédios, não sei, né? Tem gente que gosta, mas precisei tomar um monte de medicamento e precisei me revitalizar de alguma forma. Precisei, inclusive, fazer fisioterapia pulmonar, para você ter noção de como foi feito. Acontece que depois que eu já estava recuperada, eu senti que a minha saúde estava muito debilitada. Meu corpo já não tinha a mesma vitalidade, eu não conseguia fazer minhas atividades físicas como eu gostaria, eu tinha costume de fazer. E eu comecei a buscar soluções. Como é que eu vou agora trazer de volta a vitalidade do meu corpo? Eu prezo muito por isso. Para mim, a vitalidade é super essencial. Eu gosto de ter uma saúde vibrante. Como é que eu poderia fazer aqui? Foi então que eu conheci uma pessoa que foi minha mentora na época de dieta liquidarista e jejuns. E fiz com ela uma vivência de sucos e enemas. Como é que funcionou? Eu bebi sucos coados por vários dias e a gente fazia enemas diários. O enema é uma limpeza que a gente faz via anal. Hoje em dia tem muito conhecido o enema de café, a limpeza do fígado, vários protocolos de enema e nesse era um específico. Depois de 5 dias só tomando líquido sem formar bolo fecal, eu vi sendo eliminado a tal da placa mucoide. Vocês não fazem ideia o processo emocional junto com o processo físico de liberação. E assim, como se tivesse limpado a minha mente junto com o meu intestino. A minha mente ficou muito mais leve. Eu fiquei assim, extremamente aliviada. A energia foi lá em cima. Eu fiquei impressionada. No restante dos dias que seguiram, eu continuei tomando sucos, eu tava conseguindo sair, fazer minhas caminhadas, andar de bicicleta, fazer yoga, assim, muito rapidamente. Foi poucos dias, uma grande transformação. E desde que eu fiz esse protocolo lá em 2020, eu nunca mais parei de fazer. Então hoje, não só faço, como eu conduzo esse protocolo que é o Purify. Então hoje eu consigo guiar você nessa jornada de transformação. Várias pessoas já passaram, né? Eu abro algumas turmas e faço também individual. E nas turmas o processo é muito lindo porque você vê a transformação de cada um, vai relatando ali. E a gente acha que o nosso intestino é apenas um órgão de absorção de nutrientes e de eliminação. Não, gente, o nosso intestino ele é um órgão essencial. 70% das nossas células de imunidade, elas estão no intestino. 95% da serotonina, que é o hormônio da felicidade, é no intestino. É realmente muito importante. Ele tem conexão com o nosso campo emocional muito forte. Junto dessas toxinas que a gente acumula, imagina o intestino, consegue visualizar? A moldura é o intestino grosso e ali dentro o intestino delgado. Então, essas vilosidadezinhas, se você abre o intestino, são 200 metros quadrados. É muito espaço de contato. Está tudo intoxicado, esses resíduos tóxicos, além da toxina física, ele guarda também memórias, guarda traumas. Então, quando você limpa o seu intestino, você limpa também o seu campo emocional e a sua mente. É muito transformador. Eu passei isso na prática e eu vejo todas as pessoas que passam comigo também tendo assim, não vou dizer o mesmo resultado, né, mas tendo resultados muito expressivos, tanto na sua saúde física, quanto na sua saúde mental e emocional. E eu quero saber de vocês, se vocês têm algum desses sintomas, se sente inchado, cansado, sem motivo, mesmo se você dorme, você continua cansado, se sente, seu corpo já não está aguentando, se você já tem alguma condição conhecida de, por exemplo, gordura no fígado, é um sinal que o seu corpo está pedindo socorro, está pedindo ajuda. Se você tem cheiros fortes também, isso é um sinal. Tá? Se você quiser saber mais também, deixa aqui a sua pergunta, que eu vou ter um prazer em responder e explicar tudo para você um pouco mais sobre os detox, protocolos de detoxificação e como você pode fazer para apoiar o seu corpo, né? Ajudar o seu corpo a eliminar essas toxinas e não acumulá-las dentro de você. E se você gostou, se fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like e compartilha com outras pessoas que podem gostar de ver esse conteúdo. Um abraço e eu te espero no próximo vídeo.